Fala, meu povo, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o confronto, o grande confronto aí do Mr. Olympia 2023, que foi entre o Ramondino e o Siban. Pois é, a gente vai falar um pouco da Classic Physique hoje. Eu já fiz um vídeo falando no geral da Classic Physique, sobre cada atleta, principalmente os quatro lá em cima, né? O Urs Kalecinski, o Brian Ansley, o Ruff Diesel, o Siban e o Ramondino. Tá? Hoje aqui eu quero falar sobre o confronto direto entre o Siban e o Dino. Vou falar um pouco com base logicamente, eu vou tentar trazer critérios mais técnicos aqui para a gente conseguir avaliar. Porém, como se trata de um concurso de músculos, como o Jason fala, que leva em conta a subjetividade também, que é a opinião de cada árbitro que está avaliando o Mr. Olympia, ele leva muitos critérios também em consideração. Ou seja, um árbitro pode preferir um físico em que alinha a estrutura em V, em X da Classic Physique, leve mais em consideração. Outro árbitro pode levar mais em consideração a muscularidade. Outro, mais a separação muscular. São critérios que devem sim definir a opinião de cada árbitro, mas logicamente, como eu acabei de dizer, se trata de opinião. Sendo opinião de árbitro, é algo subjetivo. Cada pessoa vai preferir, vai ter uma tendência por escolher determinado físico. Beleza? Não se trata de um campeonato objetivo, não é uma corrida onde tem primeiro, segundo, terceiro que chega e acabou, ou então é levado em consideração muscularidade, definição muscular, condicionamento, tudo isso é avaliado por robô que vai mostrar números sobre cada condição de cada atleta. Não, isso não existe. É avaliado por árbitros. Sendo assim, se trata de um concurso e, consequentemente, é subjetivo. Pode falar a merda que você quiser, é assim que funciona e acabou. Eu vou fazer a avaliação tentando ser o mais cordial possível, vou tentar não xingar ninguém, vou tentar ser o mais técnico possível e vou, logicamente, tentar evitar jogar muito para minha opinião de físico. Beleza? Mas só para justificar aqui para vocês, é a minha opinião, a minha avaliação sobre os físicos dele. Beleza? Se você não gostar, eu quero que você se foda, não tô nem aí para você. Se você gostar, deixe seu like e deixe aqui nos comentários, se você discordar, qual que seria a sua opinião, tá? O que você discorda de mim, o que você concorda, beleza? Que aqui é um debate, não quero discutir com ninguém. Quero debater pra gente chegar num consenso, ou então não chegar num consenso porque é uma opinião de cada pessoa. Beleza? Vamos dar o vídeo? Esse vídeo aqui do canal do Integral, tá? Da Integral Médica, que é um patrocinador direto aí do Mr. Olympia. Então eles trouxeram essa imagem 4K pra gente ver no YouTube. Se você quiser ver mais vídeos como esse daqui, tá lá no canal da Integral. Dê uma olhada lá que tá muito bom. Todos os vídeos, as qualidades do vídeo, tá? Esse daqui foi um confronto que os árbitros pediram após a apresentação de todos os atletas, beleza? Após todos os atletas se apresentarem, eles chamaram o Siban para bater de frente com o Ramondino, tá? Porque eles queriam avaliar os dois que já estavam definidos como top 1 e top 2, eles queriam ter certeza entre eles e também criar mais hype aí, mostrar, bater de frente um com o outro, beleza? Então vamos avaliar nessa pose. Essa pose, o Ramon mudou a pose. No ano passado ele posava igual o Siban, posava de frente. Repara que o Ramon ele quebra um pouco o quadril e joga mais, ele tá mais posando para a esquerda. Tá vendo que ele não tá posando reto igual o Siban nessa pose, ele posa mais de lado. Por que ele fez isso? Dessa forma, como você pode ver, a perna do Ramondino ela é um pouco mais curta e também a muscularidade dela não bate de frente com o Sebum. A cintura do Ramondino, ela é sim muito mais fina do que o Siban, porém ele consegue afinar ainda mais quando ele faz essa pose de lado e o principal de tudo, ele consegue criar uma linearidade, né? Consegue combinar bem o superior dele com o inferior. Quando você olha esse físico no geral, o físico no geral do Ramon, ele é mais agradável aos olhos do que o Siban. Por quê? Porque ele consegue criar uma lateralização maior dessa perna esquerda e consegue expandir mais a dorsal. Claro que a lateralização da dorsal do Siban é algo que o Ramon não consegue alcançar, pelo menos ainda. Então, para que ele consiga criar um aspecto de físico ainda melhor, ele faz essa quebra de quadril. É uma pose semelhante a que o Urs Kalecinski faz, para que ele consiga criar um V-shape
shaper mais bonito, para chamar mais atenção. Você pode ver que o Siban ele é peitudo, ele posa de frente mesmo, para bater de frente, para mostrar que o físico dele é o padrão, consegue lateralizar muito bem. O ponto é que, vamos para os pontos dessa pose. A questão do quadríceps. No quadríceps a gente consegue notar, sim, um condicionamento, uma muscularidade, uma maturidade maior no físico do Siban quando comparado com o do Ramon Dino. Isso é algo notável, você vê que os adutores conseguem juntar mais, ele consegue destacar mais o sartório dele, lateralizar mais o quadríceps no geral, ele consegue ter uma profundidade de cortes ainda maior, uma muscularidade maior do que o Ramon Dino nessa pose. Dos membros inferiores, o Sebum acaba assim destoando muito, mas quando a gente vai para os superiores, a gente pode ver que o Ramon Dino, quando ele posou no ano passado, 2022, a gente pôde notar uma assimetria entre os bíceps. Já nessa pose ele conseguiu diminuir essa assimetria, justamente por posar dessa forma, ele conseguiu criar um aspecto melhor do físico dele, dos braços, e o braço do Siban, na minha opinião, sim, ele é superior do que o do Ramon Dino. Se você pegar para avaliar a questão do antebraço, o antebraço do Ramon Dino acaba não puxando muita atenção para o físico, mas ainda assim destoa muito do bíceps. O bíceps do Siban, ele é um ponto, tá agora sendo um ponto forte do físico dele, é algo que destaca bem, mostra um condicionamento, uma muscularidade muito boa, superior ao do Ramon Dino. A questão da lateralização da dorsal, também ele consegue criar uma pose melhor, um aspecto melhor do Siban. Se você pegar para avaliar músculo por músculo entre cada um deles, você vai notar mais pontos negativos inferiores no físico do Ramon Dino nessa pose do que no físico do Sebum. Essa é a avaliação do Mr. Olympia. O Mr. Olympia, ele avalia pontos fracos com base no físico do atleta que está sendo comparado. Beleza? Então, se a gente pegar músculo por músculo, o Ramon Dino vai apresentar pontos mais falhos do que o Siban nessa pose. Porém, se você pegar para avaliar a pose como um todo, você vê que o Ramon Dino ele consegue apresentar um físico mais estético, um físico mais agradável. Que nessa pose, se você avaliar ela de uma forma geral, um contexto geral da pose. Porém, se você for avaliar físico, músculo por músculo, você sim é obrigado a dar essa pontuação para o Siban. Nessa pose, o Siban ainda fica superior, beleza? Vamos para a próxima pose. E você vê que o outro ponto que o Ramon fez, ele não sossega na pose igual no ano passado. Isso daí, claro, não conta muito, mas que fogo no cu que não sossega, mas beleza. Essa pose. Como eu destaquei para vocês, na pose anterior, o double biceps, o Ramon Dino ele fez algo semelhante a do Urs, porque o Urs sim posa muito bem, ele fez muito bem em tendo pegado a pose do Urs como referência. Melhorou muito o físico do Ramon Dino em relação ao Ramon Dino 2022 que a gente viu. Já nessa pose aqui, ele fez o mesmo padrão de pose do que o Siban. Porque essa pose, ninguém da Classic vence o Sebum. É impossível. É impossível. A forma com que ele posa, ele consegue apresentar braços muito bem, muito bom. A simetria dos braços dele em relação todo o físico dele trabalha de uma forma muito linear. É muito comparável, você vê que o volume do braço, o volume do ombro, o peitoral, ele consegue girar mais a clavícula dele e com isso afinar ainda mais a cintura nessa pose. Isso foi o mesmo que o Ramon Dino fez. O Ramon Dino, inclusive, conseguiu mostrar braços mais condizentes com o superior dele. O que a gente viu em 2021 e 2022 foi um Ramon Dino que tinha braços extremamente superiores ao restante do músculo dele. E isso acaba destoando muito. Mas aqui ele já consegue criar algo que é mais agradável aos olhos, algo mais compatível com o restante dos músculos dele, beleza? Então, no superior, a gente consegue ver sim uma maturidade ainda melhor no Siban. Ele acaba mostrando músculos como o trapézio, o deltoide posterior, isso é bem pareio com o Ramon Dino. Se você for olhar o braço, questão de volume por volume, provavelmente o Ramon Dino tem mais volume, ou seja, se você pegar para avaliar com a fita métrica, o Ramon Dino vai apresentar um braço maior do que o Sebum. Mas se você pegar para avaliar essa foto aqui, repara na muscularidade, na divisão muscular do Siban. A divisão muscular em si não muda muito, mas a muscularidade acaba sim pesando muito. E repara também no peitoral de ambos.
O Sebum consegue ativar muito bem esse peitoral dele, ou tanto que fibra, o peitoral como um todo, diferente do Ramon Dino. Essa pose aqui é uma pose perfeita que o Siban faz, é impossível pegar ela nessa pose. Quando a gente avalia o superior, beleza, fica bem pareio, eu ainda daria a pontuação para o Siban em termos de maturidade muscular e em termos de pose em si. Mas aí quando a gente vai para a região inferior, é impossível, não dá para o Siban. Repara bem nessa pose. Olha aqui, o Ramon ele consegue apresentar uma simetria muito boa entre um conjunto de músculo muito bom entre o quadríceps e o posterior de coxa. Você vê que eles são bem pareios um com o outro. Porém, quando a gente vai ver a perna como um todo do Siban, é absurdo a maturidade muscular que esse cara consegue mostrar. A pose, a ativação dele, você vê que ela ativa por inteiro. Ele consegue ativar até o meio do quadríceps, consegue fibrar muito o vasto lateral, algo que o Ramon não consegue fazer nessa pose. A ativação da pose do Siban conta muito mais do Ramon Dino. Se o Ramon Dino posasse como o Siban, talvez, sim, na minha opinião, ele superaria o Siban por termos de musculatura. A musculatura do Ramon Dino é mais lateralizada, é mais arredondada, é mais bonita de se ver. Mas como o Siban ele é mestre de pose, ele consegue apresentar o físico dele melhor do que o Ramon Dino consegue. Agora a gente vai avaliar essa pose de costas. Muita gente fala, não, essa pose de costas aí é difícil você comparar, é muito complicado porque você tem que avaliar a parte de cima, parte superior e inferior. Vamos comparar ambas, tá? Quando a gente pega para ver a parte superior e a parte inferior, a lateralização das dorsais do Siban ainda conta mais. Tá? Ele consegue expandir sim melhor as dorsais, isso é um ponto unânime, ele consegue expandir muito mais. A ativação dos braços dele, repara bem no tríceps, a ativação do tríceps e do bíceps, ele consegue ativar melhor do que o Ramon Dino, até porque o Ramon está posando com o antebraço mais aberto, isso acaba dando uma pontuação nos braços para o Siban e contando como um ponto negativo para o Ramon, ponto falho do Ramon. Quando a gente vai avaliar a questão dos deltoides, repare bem que os deltoides estão bem pareios, mas o Siban ainda consegue mostrar o peitoral superior maior do que o Ramon Dino, curvando ainda mais as dorsais, além de expandir mais o deltoide frontal, e esse ponto do deltoide acaba levando também para o Siban. Porém, agora quando a gente for avaliar principalmente o trapézio, é impossível você não levar em consideração essa muscularidade que o Ramon Dino consegue apresentar no trapézio. Repare bem, principalmente na região inferior do trapézio. Olha como ela se destaca, como ela divide. E o Siban não mostra um trapézio inferior tão dividido assim, nem tão espesso dessa forma quanto o Siban. Quando a gente vai avaliar também a musculatura dos ramboides, essa porção mais superior das dorsais, junção com a dorsal inferior, a gente consegue, essa junção aqui, tá? Não é a dorsal inferior em si, mas essa porção. São bem pareios entre eles, porém, por conta da divisão com o trapézio, o Ramon Dino consegue apresentar um físico mais agradável, um físico mais completo nessa porção das dorsais. Essa pontuação aqui dos trapézios vai para o Ramon Dino. Agora, quando a gente vai avaliar a região inferior da dorsal, por questão de pose, que o Ramon melhorou muito ainda, ele está muito pareio com o Siban. Porém, a gente consegue ver uma maturidade muscular e um espessamento muscular maior no Chris Bumstead. Você vê que ele ainda consegue colocar mais músculo aqui, porque é uma densidade muito boa, mas ainda tem uma pequena sombra de pele, algo que o Ramon Dino não mostra. Se a gente for avaliar essa questão da dorsal inferior, junção com a lateralização, né, do latíssimo do dorso, essa pontuação acaba indo para o Siban. Mas quando a gente vai avaliar esse conjunto como um todo, da região inferior, olha como a lombar do Ramon Dino acaba destacando muito mais do que o do Siban, e a divisão muscular da lombar com a região inferior da dorsal, em combinação também com o trapézio, essa porção acaba sendo do Ramon Dino. Levando em consideração a dorsal como um todo, essa pose eu daria para o Ramon Dino. Ele precisa ajustar alguns pontos. Se ele posasse ainda melhor como o Ramon Dino, como o Siban, se o Ramon posasse igual o Siban nessa pose, cara, aí acabou. Aí sim ele arrebentaria o Siban. Porém, eu quero só voltar aqui para a gente destacar uma coisa. Quando a gente avalia o superior, você vê que fica bem pareio. Braço vai para um, ombro vai para outro e tal. Agora eu quero que vocês avaliem essa porção inferior. Olha isso aqui, tá liso. O Ramon Dino não consegue ativar muito bem a região posterior da coxa dele, principalmente a coxa esquerda. Coxa direita a gente já consegue notar uma grande diferença, mas
tanto os glúteos quanto o posterior de coxa não tem ativação. É questão de pose, consciência corporal. Ele ajustando isso, acabou. Essa pose é dele, ele levando essa pose, acabou. O título é dele. Porém, a gente pode ver o grande poder da pose, o grande poder que o Siban tem nessa pose e em todas as outras também, mas principalmente nessa. Ele consegue uma ativação muscular completa. E se você pegar para avaliar a pose completa como um todo, toda a pose, tirando músculo por músculo, sim, o Siban leva, e foi isso que os árbitros pensaram, porque deram essa pontuação, a pontuação dessa pose para ele. Então assim, a gente vê um conjunto muscular mais bonito no Ramon Dino, porém uma ativação muscular mais falha, e isso fez com que o Siban ganhasse essa pose. Agora essa pose de frente é muito difícil da gente dar para o Sibum. É muito difícil, não sei nem como é que os árbitros deram para ele, porque assim, se a gente vê a questão dos membros inferiores, dos quadríceps, sim, a gente vê uma lateralização maior, uma densidade muito maior do Siban, uma divisão muscular muito maior, um condicionamento muito melhor, uma maturidade melhor no Siban, sim, nos membros inferiores. Agora, destacando, o que destaca mais da pose? Os membros inferiores, ok, mas o que destaca mais é o abdominal. É impossível você avaliar o abdominal, comparar e dizer que o abdominal do Siban é melhor que o do Ramon. Olha a espessura da parede abdominal do Siban, do Ramon Dino, perdão. Olha a espessura. E agora ele posa diferente, eu vou mostrar o vácuo também para vocês. Olha como ambos conseguem criar um X, um V-taper muito, muito bonito. Claro que o Siban acaba destacando mais no espessamento, na espessura da grande dorsal dele, acaba falando mais do que do Ramon Dino, e também na lateralização do quadríceps, que cria um X mais bonito do que o do Ramon, porém, olha como eles abrem um vácuo. O Ramon, ele melhorou o vácuo dele. No ano passado, o que ele fazia? Ele expandia muito o tronco dele e criava um vácuo muito protuberante. O vácuo dele ficava muito largo. Isso tirava o V-taper dele um pouco e deixava o Siban destacando muito nessa pose. Mas se a gente pega para avaliar essa pose, pelo menos no contexto dos membros superiores e do abdômen, o Ramon Dino destoa, ele fica muito melhor. Mas quando a gente leva em consideração os quadríceps, realmente o Sibum acaba passando na frente dele nessa pose. O peitoral também, olha como o peitoral do Ramon Dino é mais completo do que o Siban. Como a gente, cara, se a gente for levar em consideração o físico como um todo, por os inferiores também se destacarem muito, essa pose também é do Sibum. Tá, mas avaliando músculo por músculo, abdominal melhor do Ramon Dino, peitoral melhor do Ramon Dino, o braço o Ramon Dino também acaba destacando, o V-taper, o físico do Ramon Dino é mais fluido, é mais bonito de se ver. Porém, se a gente for avaliar músculo por músculo e também a pose como um todo, a forma com que está posando, essa pose vai para o Siban. Foi uma disputa muito, muito boa de se ver, tá? Foi uma disputa impressionante. Aqui é a pose clássica deles. Então, assim, foi uma disputa magnífica. Eu acredito que o Ramon Dino, continuando evoluindo dessa forma que ele tá, e o Siban aceitando competir no ano que vem, o título vem pro Brasil. Pode anotar aí. Beleza? O Ramon Dino teve uma evolução incrível, quero parabenizar ele e todos que estavam junto com ele, porque foi uma evolução absurda que ele mostrou pra gente no palco e mostrou que ele bate de frente com o Sibum e vai desbancar o Sibum. Hora outra, o Siban vai cair. Se o Siban não aposentar esse ano, posso te garantir, ano que vem ele tá fora do top 1. E tá aí, a minha torcida segue pro Ramon Dino. Eu não fui tendencioso, eu gosto muito de ambos. Confesso que eu prefiro o físico do Siban. Eu acho que é um físico mais musculoso e eu sou mais tendencioso a isso. Mas aqui eu tentei ser a forma mais criteriosa possível, avaliando músculo por músculo para vocês. Se você concorda com a minha opinião aqui, deixa aqui nos comentários. Se você discorda, deixa aqui também. Eu quero saber a sua opinião com base em todas essas poses que eles apresentaram pra gente. Mas de fato foi um campeonato absurdo, foi uma disputa insana de se ver e só quem viu lá de frente, eu imagino como deve ter sido. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, abraço e até mais.